Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí cada um no seu isolamento, né? Como puder estar. E enfim, nós estamos aqui hoje para continuar nosso estudo no livro Cristão Contagiante, que hoje vai ser sobre o capítulo 8 do livro, que é o contato com pessoas não religiosas. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Mas antes de começar o estudo, eu queria agradecer a vocês pelo feedback que vocês estão dando, tanto lá no WhatsApp quanto aqui no site, sobre o site em si, né? Que vocês estão acompanhando as atividades que a gente está fazendo no site, a gincana está acontecendo agora, a gente posta também tutoriais e esses vídeos também semanais, e o feedback que vocês estão dando está sendo bastante importante para a gente poder continuar fazendo as coisas e também tentando melhorar sempre. Cada vídeo novo, por exemplo, tem uma coisa nova. No vídeo passado teve a aberturazinha lá com a logo da Jubicó. Então a gente está aprendendo as coisas, aprendendo fazendo. Mas hoje a gente vai continuar nosso estudo no livro do Cristão Contagiante, capítulo 8, Contato com Pessoas Não Religiosas. A gente vai tentar fazer uma análise do livro, tanto do livro quanto do texto bíblico que se encontra lá em Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Se você puder, pegue sua Bíblia aí e me acompanhe na leitura, tá certo? A gente vai fazer a análise dos versículos, assim, dos ensinamentos que Paulo tem para a gente, e ver no livro algumas aplicações práticas. A gente vai ver no livro o exemplo de Mateus, que ele começa falando lá sobre a festa que Mateus deu, sobre o que a gente pode tirar desse exemplo, e sobre aplicações práticas do nosso cotidiano, uma coisa mais contextualizada. Mas vamos primeiro para a leitura da Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Paulo começa aqui. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nessa partezinha, nesse sinótico, a gente pode ver que Paulo retomou alguns ensinamentos de toda a carta que ele trouxe para o pessoal de Colossos e alguns incentivos práticos que ele tem para a nossa vida. Um pouco de contexto antes. O propósito da carta era, assim como outras cartas, a carta de Efésios, por exemplo, era alertar o pessoal da igreja de Colossos, no caso de Efésios, a igreja de Éfeso e região, sobre falsas doutrinas e heresias que estavam começando a aparecer nas igrejas. De lá eles estavam começando a se afastar do evangelho principal. Estavam começando a cair nessas heresias e falsas doutrinas. E aí Paulo, aqui na carta de Colossenses, ele traz várias aplicações práticas de como deve ser a vida cristã, de como deve e aspectos também de culto. Ele fala sobre falsos ensinos, ele fala sobre liturgia de culto, fala sobre vícios, sobre família e também sobre oração. Esses são alguns temas que tem nessa carta de Colossenses. E a gente pode trazer para a gente algumas aplicações práticas também. Nesse versículo 2, ele começa falando para a gente perseverar na oração. Nessa parte aí, ele está retomando o capítulo 1 lá dessa carta, falando como é importante, como a oração é um aspecto importante na vida do cristão. E lá no capítulo 1 ele incentiva bastante isso. Passando para o versículo 3, ele fala também que nessas orações é importante a gente suplicar pedindo a Deus para que abra a porta à palavra. E com isso ele quer dizer que ele nos incentiva para que a gente peça a Deus por oportunidades para poder pregar o evangelho. Não são portas, tipo oportunidade de emprego, oportunidade de viagem, coisas assim. São essas portas que ele pede para que sejam abertas, são com o propósito de que a gente possa
falar do mistério de Cristo. É o termo que ele traz aqui. E esse mistério de Cristo é justamente o plano divino de salvação, que estava oculto lá no Antigo Testamento como forma de sombras e tal, e coisas do tipo, mas que foram revelados com Cristo, com a vinda de Cristo. Essa passagem a gente pode ver lá no livro de Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Foi até uma das coisas da gincana que a gente está tendo agora, né, sobre Efésios, e a gente pode ver lá nesse capítulo 1 todas as obras da Trindade. Ele começa falando sobre as obras de Deus Pai, as obras de Deus Filho, e depois fala da selagem do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo. E é esse mistério de Cristo, ele quer dizer justamente isso. Ele quer dizer o Evangelho, as boas novas, o que Cristo fez quando veio ao mundo, o que Deus Pai fez e o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E aí a gente pode fazer uma análise lá com o nosso livro, Cristão Contagiante. Ele começa falando sobre alguns comparativos de festas religiosas e festas do mundo. Por exemplo, com o desconforto que essas festas, que quando há festas com esses dois grupos, o desconforto que há muitas vezes entre cristãos e não cristãos, os grupinhos que são formados e tal. Ele começa falando isso. E aí depois ele fala sobre a festa de Mateus. E se você puder fazer uma anotação lá no seu livro, lá ele está com a referência errada. Ele colocou Mateus 5 como referência a essa festa, mas na verdade é Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10. Então se você puder riscar lá e corrigir essa referência, seria bom. Mas, enfim, qual a relação desse abrir portas com essa festa de Mateus? Essa festa que Mateus elaborou foi justamente com o propósito de juntar pessoas cristãs e não cristãs para, com isso, criar oportunidades para que relacionamentos pudessem surgir e que a palavra de Deus fosse compartilhada. Ele criou a festa com esse propósito de que há interação entre crentes e não crentes. E também com esse propósito de compartilhar a mudança radical que Jesus tem feito na sua vida. Acho que vocês lembram que Mateus era um cobrador de impostos. E essa profissão era vista com bastante maus olhos pelo povo na época. E depois que Jesus veio e atuou na vida de Mateus, houve uma mudança drástica na sua vida. E criar essa festa com esse intuito era também o propósito de compartilhar qual foi essa mudança que Jesus fez na sua vida. E aí a gente pode ver que ele se colocou em uma situação de risco, pois sabia do julgamento dos fariseus quanto a esse tipo de relacionamento entre cristãos e gentios, por exemplo, e sabia também do julgamento dos seus colegas publicanos da época, né? No caso que sabiam como Mateus era antes, como a profissão de Mateus era, como ele agia antes, e teriam julgamentos em relação a como ele ficou agora depois de Cristo. Mas a gente pode ver que Mateus teve o intuito de fazer essa festa como um esforço evangelístico. Era propósito dele compartilhar o evangelho para essas outras pessoas. E aí eu destaquei no livro uma frase bastante interessante que o autor traz, que são abordagens não convencionais que misturam estrategicamente os ricos e pobres em termos espirituais. Não são apenas aceitáveis, mas essenciais para esforços redentores de Deus. No caso, você bolar essas estratégias criativas e não convencionais é mais que necessário para que você possa criar situações em que o Evangelho seja compartilhado. E aí a gente volta para o nosso texto lá de Colossenses. Agora no versículo 4, ele traz aqui: para que eu manifeste como devo fazer. Para que eu manifeste como devo fazer. Essa palavra manifeste pode ser também traduzida como tornar conhecido. E aí a gente pode ver que em vários cartas de Paulo faz um esforço
muito grande em tornar o Evangelho conhecido entre gentios também. Ele destaca bastante que o Evangelho veio para todos, sem restrição de raça ou local que você esteja ou quem você esteja. O Evangelho veio por classe social, enfim. E aí ele traz esse termo manifesto, também traduzido como tornar conhecido. E aí a gente pode ver que nós manifestamos o mistério do Evangelho simplesmente apresentando-o em sua pureza, de modo que todos possam entendê-lo. Esse tornar conhecido deve ser uma coisa bastante clara, para que qualquer um que escute possa entender. E a gente vai ver isso também nos próximos vídeos, que é o capítulo 9 e o capítulo 11, especificamente. Assim, no capítulo 9, ele trata sobre tipos de abordagens que a gente pode ter, abordagens evangelísticas, né? E no capítulo 11, ele vai falar um pouco sobre trazer a mensagem mais clara, de forma clara. Vamos agora passar para o versículo 5. Ele fala que portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Esse termo, portai-vos com sabedoria, ele remete a algumas coisas que Paulo tratou nessa carta anteriormente, sobre aspectos da vida cristã. E eu fiz um destaque aqui de 3 aspectos que também são tratados no livro, que é sobre autenticidade, compaixão e sacrifício. Nesse termo, portai-vos com sabedoria, ele quer dizer justamente isso, você ser sábio na sua vida, ter autenticidade, ter compaixão e exercer o sacrifício. E quem são esses de fora, os que são de fora, que ele se refere? A gente pode ver lá na carta de Efésios que nós cristãos fazemos parte do corpo de Cristo. E esses que são de fora são justamente aqueles que são separados do corpo de Cristo. São os observadores externos que estão diariamente analisando nossas vidas, a gente que faz parte do corpo de Cristo. Eles estão fora, são observadores externos e estão tirando conclusões em relação a isso, em relação a justamente essa autenticidade que a gente tanto fala, né? Se a gente realmente vive o que a gente prega. E com isso, a gente pode ver, voltando lá para o nosso livro, lá no exemplo da festa em Mateus, a gente pode tirar alguns aprendizados desse contexto que Mateus criou e como ele foi realmente sábio nas suas ações, como ele foi autêntico, como ele teve compaixão e como ele teve sacrifício. Primeiro, ele realmente foi autêntico em ter esse desejo de compartilhar o Evangelho, ter esse desejo de compartilhar as boas novas. Depois a gente pode tirar também justamente essa valorização dos amigos descrentes que Mateus tinha. Ao invés de fazer uma festa só para os cristãos, para comemorar essa mudança de vida que ele teve, ele fez questão de compartilhar com seus amigos não crentes. E com isso ele valorizou os seus amigos descrentes. Ele também teve cautela em relação às técnicas de evangelização. Lá, antes de fazer essa festa, ele planejou. Ele tinha com ele o próprio Jesus, por exemplo, para fazer evangelismo. Nesse episódio mesmo, a gente tem essa passagem bastante famosa que Jesus fala com os fariseus em relação a quem precisa do médico. São os doentes ou os sadios. E a gente pode ver várias situações em que Jesus foi bastante conciso na pregação de sua palavra. Outro aspecto é não desistir das pessoas. Nesse exemplo de Mateus, ele não desistiu dos seus amigos não crentes. Assim como ele sabia que os outros também poderiam mudar de vida para melhor e queria compartilhar isso. Além disso, ele foi criativo em criar essa festa, criar esse contexto para que o Evangelho fosse pregado de uma forma diferente, de uma forma não convencional. Não era uma pregação, por exemplo, no monte, com a multidão, enfim. Era um contexto de festa, um contexto festivo, e lá, naquele contexto, a mensagem pode ser pregada, pode ser plantada no coração dessas pessoas. E também, outro exemplo que a gente pode tirar é concentrar-se nas pessoas, e não nos programas. Muitas vezes a gente na igreja fica
muito focado no aspecto operacional das atividades, como as atividades vão acontecer, como vai ser feito as coisas, se vai ficar bom, se vai ficar bonito, se vai ficar legal, enfim. Essas coisas muitas vezes nos tiram do foco principal que deve ser, que é justamente a pregação do Evangelho para essas pessoas que não têm. A gente precisa se concentrar na mensagem o que é passada e não necessariamente em si nas questões operacionais do programa. Claro que isso é necessário, né? Para que uma coisa aconteça, várias pessoas, várias estratégias devem ser tratadas para que o programa aconteça com certa fluidez. Mas o principal, você tem que ter em mente que o principal são as pessoas que estão fazendo parte daquilo, são as pessoas que vão receber aquilo. O nosso foco deve ser com elas e não nessas questões operacionais. E aí, aqui eu destaco uma frase do livro que o autor colocou. Uma concepção errônea compartilhada é que a abordagem mais vital e significativa do Evangelho envolve entrar em contato com desconhecidos. Muitas vezes a gente acha que é mais importante ou é mais eficiente, mais eficiente a gente fazer, por exemplo, sair para um ato evangelístico no metrô ou fazer panfletagem, por exemplo, ou fazer um ato na praça. Às vezes a gente dá muito valor a esse tipo de coisa, mas a gente percebe por exemplos práticos, até exemplos bíblicos, que é muito mais efetivo você criar relacionamentos interpessoais. E nesses relacionamentos verdadeiros, com autenticidade, compaixão e sacrifício, essas três coisas são muito mais eficientes do que você, por exemplo, chegar numa pessoa e fazer técnicas de evangelismo explosivo, por exemplo, na rua e tal. Criar relacionamentos com pessoas é mais eficiente, traz mais resultados. E resultados realmente mais concisos. Você pode ter pessoas realmente mais engajadas com o Evangelho. E essas questões são bastante interessantes. Ele, assim como Paulo, o autor do livro resgata aqui essas três características cristãs que a gente precisa ter: autenticidade, compaixão e sacrifício. Ele retrata esses termos como ímãs que atraem pessoas para perto da gente, e atraem pessoas para o Evangelho. Mas voltando para o nosso texto. Vamos agora para o versículo 6. Ele fala aqui: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E o que é necessariamente esse tempero de sal que Paulo está falando aqui? A gente pode ver que na Bíblia o sal é bastante retratado como um aspecto que a gente precisa ter. A gente precisa ser sal da terra, e aqui nesse versículo ele diz que as nossas palavras sejam temperadas com sal. E eu fiz uma anotação sobre isso aqui. A forma como o Evangelho é transmitido também é de grande importância. Nós devemos lutar por sinceridade, tato e eloquência. Essa eloquência não é falar com palavras difíceis ou falar bonito e tal, ter curso de oratória. Não. Essa eloquência quer dizer você falar com propriedade aquilo que você estudou na Bíblia, na palavra, e falar com convicção aquilo que você acredita. O evangelho que você prega, que você vive, precisa ser falado de forma simples, que todos entendam. E é isso que quer dizer: sinceridade, tato, cuidado com suas palavras e eloquência. A palavra precisa ser sempre agradável. Não quer dizer que sejam aquelas conversas tipo água com açúcar, que não trazem consequências significativas. Palavras assim não levam ninguém à prisão, como foi com Paulo, por exemplo. A gente vê que o Evangelho traz grandes consequências para a vida cristã. E essas palavras que transmitem o Evangelho carregam consigo essas consequências. Muitos cristãos, a gente pode ver pelo exemplo, mártires morreram por causa da Bíblia. Paulo aqui estava preso por causa da pregação do Evangelho. E palavras temperadas com sal conservam essa vida, essa palavra de vida, pois sem elas a vida estraga e apodrece. É esse tempero de sal
que a gente tanto vê que uma das propriedades dele é preservar, é esse tempero que preserva, esse tempero nas nossas palavras, que preserva o contexto geral que o Evangelho traz, né? O significado real que o Evangelho traz. Mas além dessas palavras, o nosso testemunho também transmite graça. Além de falar verbalmente, nosso falar corporal, nosso falar com nossas ações também transmite a graça. E aí eu resgatei aqui um texto que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que muita gente conhece. Ele diz: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo mesmo. Seja comendo, seja bebendo. Nesses atos não verbais, eles tragam consigo esse tempero, esse sal, que é o Evangelho, que é justamente esse mistério que foi revelado em Cristo, que Paulo trata aqui nessa carta, Paulo trata lá em Efésios, e que a gente possa transmitir ele verdadeiramente, tanto para pessoas cristãs como pessoas não cristãs, que é o caso da gente que a gente está estudando aqui, que é justamente esse relacionamento com pessoas não religiosas. E aí a gente volta para o livro com alguns exemplos práticos que o autor traz. Ele divide em 3 categorias aqui. Eu achei bastante interessante. Ele traz exemplos práticos com pessoas que você conhece, para pessoas que você conheceu no passado e para pessoas que você gostaria de conhecer e você não conhece efetivamente. O primeiro, para pessoas que você conhece, alguns exemplos práticos. Dar uma festa de Mateus, que é esse do exemplo de Mateus, dar uma festa com cristãos e não cristãos, que possam envolver os 2 grupos e criar oportunidades para esse relacionamento. A gente vê muito isso na igreja, né? Em atividades mais lúdicas, em equipamentos, por exemplo, dia esportivo, são eventos que não têm necessariamente aquele peso de ter uma liturgia fechada, mas são eventos que criam essa oportunidade de fazer esse tipo de interação, justamente. A gente estava falando essa semana de fazer uma hamburgada quando tudo isso passar dessa questão do coronavírus, e eu vejo esse tipo de evento como uma oportunidade que a gente tem para poder criar justamente essa interação que Mateus criou aqui. É uma festa, é um ambiente que vai estar todo mundo comemorando, celebrando alguma coisa, e esse ambiente também pode ser propício, feito Mateus fez aqui, a gente ter essas coisas como propósito de criar interação entre crentes e não crentes, e assim criar relacionamentos verdadeiros para que essas pessoas possam conhecer a verdade. Mas seguindo aqui, eventos esportivos, assistir jogos, ou fazer jogos em si, marcar um dia de futebol, um dia de lazer, por exemplo, no arrumamento, coisas do tipo. Esses eventos também servem para convidar pessoas de fora, para que crie essa interação. Feriados comemorativos, eventos para crianças da vizinhança, recepção de vizinhos. Essa questão de recepção de vizinhos, eu vejo também que a gente pode praticar no que a gente já faz com os PGMs. Você abrir sua casa para algum tipo de atividade que envolva crentes e não crentes e crie um ambiente ali familiar, naquele contexto de casa, que sirva para você ter esse propósito de praticar o seu testemunho. Outra coisa também são as atividades cotidianas que ele ressalta aqui. Ele fala: faça uma refeição junto com o não cristão. A gente pode trazer para o contexto da gente de faculdade ou de trabalho. Às vezes na faculdade a gente passa o dia todo lá fazendo atividade de pesquisa, por exemplo, laboratório, e tem aula de tarde e monitoria à noite, por exemplo. Nesses intervalos de refeição, você tem a oportunidade de falar com seus amigos, criar situações que possam vir essas conversas. Até porque são pessoas que convivem com você diariamente e conversas mais profundas vão acontecer. Conversas sobre fé, conversas sobre religião, feito a gente viu no estudo passado com o Nilson. Ele trouxe que há esse interesse nas pessoas
de ter esse tipo de conversa. E essa é uma das possibilidades que você pode ter. Assistir um jogo, tipo Copa do Mundo, quando a gente faz, reúne a galera numa casa de alguém, chamar um amigo não cristão, ou também, enfim, criar essa oportunidade de assistir um filme, coisas do tipo. Aí eu separei aqui, a pelada da quinta noite. Lá na igreja tem essa pelada que é marcada, né, pelo pessoal, que é na quinta-feira à noite. E aí, essa é uma atividade também feita, eu falei antes aqui, eventos esportivos, que a gente pode criar também um ambiente para construir relacionamentos. Nesse dia, você pode chamar seu amigo que joga bola, não é crente, e lá ele vai estar no ambiente com outras pessoas que são crentes. Lá ele vai poder ver testemunhos diferentes, testemunhos que condizem com essa autenticidade cristã. Claro, você pode, por exemplo, ouvir palavrões ou coisas do tipo, presenciar uma situação mais constrangedora, mas isso não impede, não é uma barreira que impeça você a criar esse tipo de situação. Os resultados positivos são muito maiores do que os resultados negativos. Malhar também é um contexto cotidiano para alguns, e lá você tem pessoas que você vê diariamente, se você vai no horário fixo, você vê diariamente, você tem a oportunidade, ou se você vai com um amigo, por exemplo, você lá tem a oportunidade de fazer uma atividade em conjunto que pode também gerar esse tipo de conversa. E nos dias de trabalho, ou dia de escola, por exemplo, lá você tem pessoas que você convive diariamente, que você vê todo dia e conversa todo dia. Lá é um ambiente que ocasionalmente vai ter alguma conversa desse tipo sobre fé, sobre religião, e nessas conversas você precisa estar preparado para saber responder. Feito Paulo traz aqui, que suas palavras tenham realmente esse tempero, esse sal, e que nela você possa transmitir, não além de suas palavras, você transmite com os seus atos do dia a dia. Esses são exemplos práticos com pessoas que você conhece. Seguindo aqui, ele traz exemplos práticos com pessoas que você conheceu no passado. Eu achei bastante interessante isso, porque ele relata que muitas vezes nossos relacionamentos de escola ou de trabalho ficam presos naquele espaço de tempo onde você está ali presente. Na escola ou na faculdade, por exemplo, 4 anos de faculdade, aquelas amizades ficam presas àqueles 4 anos de faculdade. Elas não prosseguem. E ele traz aqui como uma coisa interessante você retomar com essas amizades. Você ligar para pessoas que você conhecia. Agora é muito fácil você descobrir contato e tal. Você ligar e criar diálogos que retomem esse tipo de amizade. E aí você vai ter esse impacto da surpresa e o impacto da curiosidade também. A gente, com essas pessoas, tem a oportunidade de lembrar, perguntar como está agora a vida, depois desse tempo que passou, depois desse contato que foi perdido, e retomar essas conversas. Assim. Não vai faltar conversa com essas pessoas. Esses são os exemplos com pessoas que você conheceu no passado. Exemplos práticos com pessoas que você gostaria de conhecer. Essas pessoas que ele destaca aqui são aquelas que a gente vê no nosso dia a dia, que muitas vezes estão nos ônibus, ou motorista de ônibus, ou cobrador, enfim, ou pessoas que geralmente pegam o ônibus naquele mesmo horário da gente, são garçons de um restaurante que a gente sempre frequenta, ou donos de comércios que a gente sempre vai. São essas pessoas que, às vezes, a relação é muito rápida, o contato é muito rápido, e não é possível fazer uma interação verdadeira, não é possível criar um relacionamento verdadeiro. E aqui ele instiga você a criar relacionamentos verdadeiros com essas pessoas. Muitas vezes a nossa rotina impede isso, mas separar um tempo dessa rotina para investir nessas pessoas, investir nesses relacionamentos possíveis, também é uma forma bastante interessante de você poder compartilhar a sua fé. Você exercer autenticidade, exercer compaixão, exercer sacrifício. Enfim, gente,
Esses são exemplos práticos que a gente pode ver no livro. Ele trouxe, a gente pode ver esses ensinos de Paulo nessa carta a Colossenses, para a gente retomar, prestar atenção nas nossas ações, ter cuidado com as nossas palavras. E aqui nesse exemplo de Mateus, a gente teve várias aplicações sobre como você pode exercer esses conceitos de autenticidade, de compaixão, de sacrifício, se expondo a essas situações, tendo criatividade para criar essas situações. E eu espero que isso tenha sido bastante instigante para que a gente possa pensar nas nossas próximas atividades, tanto como juventude de igreja, nossas atividades que a gente planeja para a nossa juventude, quanto para você no seu pessoal. Que seu foco seja realmente essas relações interpessoais. Então é isso. Por hoje a gente fica com esses exemplos e com esses ensinos e que possamos praticar isso nas nossas vidas. Vejo vocês nos próximos vídeos. O próximo vídeo sobre o capítulo 9 será com o Felipe. Semana que vem a gente conversa mais. Para quem não está acompanhando ou não está sabendo ainda, no sábado a gente tem um encontro pelo Skype. Eu vou botar aqui embaixo o link da conversa. Então, se você quiser aprofundar mais diálogo, essa conversa e tal, eu vou levar algumas discussões para a gente conversar lá. E no sábado a gente canta, conversa, ora, enfim, todo mundo junto. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.